Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos dando início à gravação do nosso segundo podcast da página Escrevendo História. Eu sou o professor Lincoln Franco e convido a vocês a refletir um pouquinho sobre o nosso cotidiano e a nossa realidade que estamos experienciando em tempos de pandemia. Vamos juntos? O título do nosso podcast de hoje se chama Em Busca de Novos Começos. Hoje, dia 5 de maio de 2020, e eu vou começar a nossa reflexão lendo um poema que eu gosto muito. O título do poema é Vou-me embora para Pasárgada, um poema bastante conhecido do literato Manuel Bandeira. Abro aspas. Vou-me embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana a louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei num pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem de tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas pra gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Este conhecido poema, ele se encontra no livro Bandeira a Vida Inteira. Foi publicado no ano de 1986. Esse poema está na página 90 deste livro. E eu escolhi este poema porque Manuel Bandeira escreve sobre uma fuga de sua realidade, que não aparenta ser boa, no determinado momento em que ele escreve, para um outro lugar, uma busca de um novo espaço para que ele possa viver e ser feliz. Então esse poema ele caiu como uma luva quando estava pensando em produzir o podcast de hoje. O poema de Manuel Bandeira pode ser relacionado com uma das escolas da literatura brasileira chamado arcadismo. As principais características dessa escola literária seria uma busca pela vida simples, bucólica e pastoril. Dentro dessas características, eu destaco um dos principais momentos do arcadismo brasileiro, que se chama poético, né? Essa definição ela foi realizada pelo crítico Alfredo Bozzi num livro chamado A História Concisa da Literatura Brasileira. Dentro dessa característica poética, o movimento arcadista tinha como principal característica o retorno à tradição clássica com a utilização dos seus modelos, valorização da natureza e da mitologia. E dentro dessa valorização da natureza e da mitologia, eu destaco uma característica bem própria, que se relaciona inclusive com o poema de Manuel Bandeira, chamado Fugere Urbem, uma expressão em latim que significaria a fuga da cidade, ou a fuga da confusão que a cidade representaria. E mais do que nunca, no momento em que nós estamos vivendo hoje, a ideia que se passa é que parece que precisamos fugir da cidade. Parece que precisamos fugir de toda essa confusão que tem nos cercado. Fugir de toda essa realidade que parece assustadora demais. O poema de Manuel Bandeira nos dá uma ideia. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para um lugar que lá posso ser feliz. Vou-me embora para
Pasárgada, um lugar onde terei amores impossíveis, onde não terei dor e onde não terei tristeza. Entretanto, voltando para a nossa realidade e para o nosso cotidiano, Pasárgada parece distante demais. Na verdade, parece que estamos presos e não conseguimos sair da cidade em que estamos habitando. Essa cidade que nos assusta e nos aterroriza. Nos assusta e nos aterroriza porque não conseguimos mais criar mundos possíveis, mundos melhores possíveis. A nossa força criativa, ela tem se exaurido e diminuído cada vez mais a cada dia que vivemos aqui. É preciso ter em mente uma característica do mundo em que vivemos. Ele não é bom e ele precisa de um recomeço. Ele precisa ser reestruturado. Ele precisa ser repensado. Um filósofo do século XIX dizia que de tempos em tempos o sistema econômico que a gente vive entraria em crise e que esse sistema econômico ele se alimenta das crises. A verdade é que hoje nós estamos vivendo uma crise que não é como as crises econômicas, não, ela é muito mais séria. Ela é uma crise que afeta a nossa ideia de vida. Ela é uma crise que põe em xeque todos os nossos valores, todos os nossos estilos de vida, todos os nossos meios de nos comunicar, de nos relacionar, de trabalhar, enfim, coloca em questionamento, coloca em suspeição o que nós somos. E por isso essa crise, ela nos obriga e nos força a buscar novos começos. Mas como fazer isso? Vamos juntos, vamos pensar. Dentro da filosofia, existe um intelectual que eu tenho bastante apreço, chamado Gilles Deleuze. Ele é um filósofo francês e dentro de uma coleção de livros que ele vai publicando, junto com outro filósofo francês também, companheiro dele de produção, chamado Félix Guattari, um dos conceitos que é cunhado dentro dessa produção intelectual de Deleuze e Guattari se chama linhas de fuga, que é a capacidade do ser quando se ver obrigado e cercado por contextos em que lhe oprime a subjetividade, a capacidade de criar novos começos, fugir. E quantas vezes nós temos criado inúmeras linhas de fugas, sejam elas a internet, as redes sociais, a própria experiência de religiosidade, enfim, temos criado inúmeras linhas de fuga, mas nesse momento nós precisamos reinventar e recriar uma nova linha de fuga que nos possibilite recriar e buscar novos começos. Esse talvez seja o maior desafio da nossa geração, buscar novos começos. Digo isso por quê? Porque um intelectual de outra área, dessa vez da sociologia, diz que a vida moderna, a vida contemporânea, ela é cercada, formada por uma liquidez que nos assusta bastante. Estou falando de Zygmunt Bauman. Ele escreve uma coleção de textos sobre amores líquidos, vida líquida, modernidade líquida, que em linhas gerais, em resumo bem sintético mesmo, dá indícios de que o nosso estilo de vida na contemporaneidade é um estilo de vida líquido. As nossas relações são fugazes, os nossos meios de produção são fugazes, a nossa própria vida é fugaz, é líquida. E líquida demais para resistir às coisas sólidas que a vida e o mundo podem nos oferecer e nos cercar. Dentro desse desafio de buscar novos começos, uma coisa nos acalenta, uma coisa nos acalma a alma. Nós, seres humanos, nós temos essa capacidade. Eu entendo, fazendo uma observação de tudo que está ao nosso redor,
de que a crise causada pela pandemia está forçando a nossa espécie a ter uma espécie de reencontro com nós mesmos. Sim, um reencontro com nós mesmos, mesmo com a distância, mesmo com o isolamento. Por quê? Porque nós estamos sendo obrigados a nos unir para lutar por um bem comum de todos nós, um bem comum a todos nós, que é a vida. E aqui vai um entendimento muito interessante que surgiu a partir da reflexão de todas essas leituras que venho compartilhando com vocês. A pandemia acabou se tornando um elemento que juntou as nossas diferenças e apontou algo muito interessante em nossa espécie. Nós podemos sim reconstruir o mundo que vivemos. Nós podemos sim buscar um mundo melhor. Nós podemos sim buscar a passagem de valores líquidos para valores sólidos. Quais seriam esses valores sólidos? A vida, a busca pela felicidade, a busca pelo afeto, a busca pelo abraço, a busca pelo encontro. A nossa espécie parece que tinha perdido a capacidade de valorizar esses elementos que são tão cruciais e sólidos para uma vida feliz. E eu concluo o nosso podcast de hoje com uma frase de um filósofo chamado Tom Paine. Ele escreveu: "Está em nossas mãos reconstruir o mundo outra vez." E eu reforço, é urgente a necessidade de reconstruir o mundo outra vez. Nos veremos lá do outro lado, quando tudo isso acabar. E conto com você, para a gente fazer um mundo melhor, para a gente tornar um mundo possível e para a gente buscar novos começos. Esse foi o podcast de hoje. Aqui é o professor Lincoln Franco e desejo os melhores valores de paz e luz para todos. Em nome da página Escrevivendo História e em meu nome. Um abraço.